Um homem que não apenas dominou o mercado, mas controlou a própria narrativa de sua vida. Um homem que, para muitos, é lembrado como o primeiro bilionário da história, o filantropo que doou bilhões para causas nobres. Mas será que a história que conhecemos é a verdade completa? Por trás da fachada de generosidade e das doações bilionárias, existia um lado obscuro e implacável de John D. Rockefeller. Ele não competia, ele esmagava. Espionagem, suborno, manipulação e até incêndios misteriosos estavam entre suas armas. Rockefeller não apenas criou um império, ele destruiu quem se opusesse a ele. Quer saber como ele construiu sua fortuna colossal? Continue assistindo para descobrir como Rockefeller jogava sujo para se tornar o homem mais rico e, ao mesmo tempo, mais temido do mundo. John Davison Rockefeller nasceu em 8 de julho de 1839, em Richford, Nova York, filho de William Avery Rockefeller e Eliza Davison. Seu pai, um homem envolvido em atividades duvidosas, vendia remédios milagrosos e desaparecia por longos períodos, deixando sua família para se virar sozinha. John cresceu vendo seu pai enganar as pessoas, e isso certamente deixou marcas. Mas, enquanto seu pai vivia na desonestidade, sua mãe, Eliza, era muito disciplinada e sempre ensinou ao longo do tempo a John a importância do trabalho duro e da economia. Será que foi aqui que John aprendeu que, para sobreviver, era preciso ser cruel? Ou talvez a convivência com os diferentes valores de seus pais influenciou o caminho sombrio que ele seguiria depois? Aos 16 anos, Rockefeller começou sua carreira como assistente de contabilidade em Cleveland. Ele rapidamente descobriu que controlar o dinheiro era a chave para controlar tudo ao seu redor. E foi assim que, com uma frieza calculista, ele deu seus primeiros passos no mundo dos negócios. Em 1870, Rockefeller fundou a Standard Oil, mas ele não queria apenas ser mais um no mercado de petróleo. Seu objetivo era claro: o controle absoluto. Ele sabia que não poderia conquistar isso sendo apenas mais um jogador. Ele teria que ser o único. A primeira estratégia de Rockefeller foi se aliar às ferrovias, fazendo acordos secretos para conseguir taxas muito baixas para transportar seu petróleo. Enquanto seus concorrentes pagavam muito, ele praticamente não gastava nada. Ele usava o que chamavam de rebate clandestino, que eram descontos escondidos para grandes quantidades de petróleo. Isso lhe dava uma vantagem injusta sobre os outros. Além disso, Rockefeller usava uma tática chamada drawback, em que as ferrovias pagavam parte dos lucros dos concorrentes diretamente para ele, mesmo que o petróleo transportado fosse de outra empresa. Isso era uma maneira enganosa de garantir que ele sempre lucrasse. Essas estratégias permitiram que Rockefeller baixasse os preços de seus produtos a um ponto em que ninguém conseguia competir. Quando os concorrentes eram forçados a sair do mercado, ele rapidamente aumentava os preços de novo, tornando-se o único no controle da indústria. Ele também fez parcerias estratégicas com refinarias menores, oferecendo a elas uma parte dos lucros. Mas o que esses empresários não sabiam é que, ao se unirem a Rockefeller, estavam caindo em sua armadilha. Ele usava essas parcerias para espionar os concorrentes, coletando informações que o ajudariam a eliminar qualquer ameaça ao seu império. E quando a espionagem e as parcerias não eram suficientes? Rockefeller simplesmente comprava políticos e reguladores para garantir que suas práticas monopolistas ficassem seguras. Pergunte-se: como competir com alguém que não só joga contra os concorrentes, mas também manipula as regras do jogo? À medida que a Standard Oil crescia, Rockefeller tornava-se mais agressivo em sua busca pelo controle total. Ele não estava apenas interessado em competir, ele queria eliminar qualquer concorrência. E foi exatamente o que ele fez. Quando encontrava refinarias que se recusavam a vender,
Rockefeller baixava os preços da gasolina a níveis tão baixos que seus rivais não conseguiam competir. As refinarias independentes eram forçadas a fechar ou vender para ele por muito menos do que valiam. Era um jogo brutal, mas Rockefeller jogava para vencer. Além disso, ele não se contentava em apenas abaixar preços. Quando as empresas não queriam vender, Rockefeller fazia ameaças e exercia forte pressão financeira e psicológica, tornando impossível para elas sobreviverem sozinhas. Mas, em alguns casos, os métodos de Rockefeller iam além do que se espera no mundo dos negócios. Refinarias que se recusavam a cooperar com ele frequentemente enfrentavam incêndios misteriosos. Embora nunca tenha sido provado que Rockefeller estava diretamente envolvido, o padrão era claro. Concorrentes que não se submetiam às suas exigências frequentemente viam suas instalações destruídas, eliminando a competição de forma conveniente. Esses incêndios ajudaram Rockefeller a fortalecer ainda mais sua posição no mercado, sem precisar fazer compras forçadas. Será que esses incêndios eram realmente acidentais? Ou faziam parte de uma estratégia sombria para eliminar seus rivais? Rockefeller não se contentava apenas com incêndios ou aquisições forçadas. Ele queria saber todos os passos que seus concorrentes planejavam. Para isso, ele criou uma rede de espionagem, pagando funcionários e até executivos de outras empresas para lhe dar informações importantes. Ele sabia o que seus rivais iam fazer antes mesmo de eles agirem. Com essas informações, Rockefeller manipulava o mercado de maneiras que seus concorrentes não podiam prever. Ele fazia acordos secretos para cortar o suprimento de matérias-primas deles, aumentava os custos de produção e até sabotava contratos que outras empresas tentavam fechar. Era como jogar xadrez, onde Rockefeller já conhecia todos os movimentos dos oponentes. Será que alguém tinha alguma chance contra ele? Ou ele já havia vencido o jogo antes mesmo de começar? Rockefeller não só controlava o mercado, mas também decidia quem fazia as regras. Ele usava seu dinheiro para pagar políticos e pessoas que controlavam as leis, assim sua empresa ficava protegida. Em vez de seguir as leis, ele as mudava para beneficiar a si mesmo. Esse controle sobre a política ajudou Rockefeller a crescer sem que o governo interferisse por muitos anos. Até mesmo os grandes reguladores pareciam trabalhar para ele, permitindo que ele expandisse seu império sem obstáculos. Com suas doações generosas para campanhas políticas e subornos nos bastidores, Rockefeller conseguiu manter o Congresso e até tribunais sob seu controle. Ele financiava campanhas políticas de ambos os lados, garantindo que quem quer que vencesse fosse favorável aos seus interesses. Sua rede de influência se estendia aos principais tomadores de decisão nos Estados Unidos. Mas, como dizem, nenhum império dura para sempre. Em 1911, após anos de pressão pública e processos judiciais, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Standard Oil era um monopólio ilegal e ordenou seu fechamento. Foi um golpe devastador para a empresa, mas Rockefeller já estava preparado. Ele dividiu a Standard Oil em várias empresas menores, como a Exxon e a Chevron, e continuou a lucrar com cada uma delas. Na verdade, em vez de acabar com sua fortuna, a divisão a fez crescer ainda mais. Ele transformou um grande problema em uma grande vitória. Pergunte-se, como alguém consegue sempre sair por cima, mesmo quando parece que seu império está desmoronando? Rockefeller não era apenas um empresário. Ele era um estrategista implacável que jogava com um plano de longo prazo que ninguém mais enxergava. Uma cidade onde tudo pertence ao seu chefe, onde cada passo está sob o olhar de um poder invisível. Essa era Ludlow, Colorado, em 1913,
onde trabalhadores mineradores estavam prestes a enfrentar um dos episódios mais sombrios da história americana. Esses trabalhadores passavam mais de 15 horas por dia em minas abafadas, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Quando tentaram dialogar sobre melhorias básicas, como um salário digno e condições humanas, suas demandas foram ignoradas pela empresa controlada por uma das famílias mais ricas da América, os Rockefellers. Para John D. Rockefeller, essa greve era uma afronta inaceitável. Ele não estava disposto a ceder, não importava o custo. Em vez disso, ordenou que os trabalhadores fossem expulsos de suas casas da companhia, forçando-os a se abrigar em barracas improvisadas. A greve se arrastou até abril de 1914, quando Rockefeller, utilizando sua influência, convocou a Guarda Nacional do Colorado para intervir. Porém, essa intervenção não tinha nada de pacífica. Os soldados estavam ali para silenciar a greve, custe o que custasse. O massacre de Ludlow é uma das histórias mais brutais e trágicas da luta dos trabalhadores nos Estados Unidos. Em abril de 1914, a greve dos mineiros que trabalhavam para a Colorado Fuel and Iron Company, controlada por John D. Rockefeller, culminou em um confronto sangrento no acampamento de Ludlow, Colorado. Os trabalhadores das minas de carvão, muitos deles imigrantes, viviam em condições miseráveis. As moradias eram de propriedade da empresa, que controlava tudo na cidade. Dos preços nos mercados até as regras nas minas. O pagamento era baixo, as jornadas de trabalho exaustivas e as condições de segurança eram péssimas. Os mineiros começaram uma greve em setembro de 1913, pedindo melhores salários, uma jornada de trabalho de 8 horas e o direito de viver fora da cidade da empresa. Quando a greve estourou, a Colorado Fuel and Iron Company expulsou os mineiros e suas famílias das casas da companhia, forçando-os a se mudarem para tendas improvisadas no acampamento de Ludlow. Ali, expostos ao clima e sem infraestrutura adequada, eles resistiram por meses, mas a tensão aumentava cada vez mais. Na madrugada de 20 de abril de 1914, tropas da Guarda Nacional do Colorado, a pedido da companhia de Rockefeller, cercaram o acampamento de Ludlow com a missão clara de esmagar a resistência dos grevistas. A tensão escalou rapidamente e, em algum momento, os guardas abriram fogo contra o acampamento. Os trabalhadores e suas famílias, pegos de surpresa, tentaram se proteger. Homens corriam para desviar dos tiros, enquanto mulheres e crianças se escondiam onde podiam. No entanto, o ataque era implacável e muitos não conseguiram escapar. Para piorar, os soldados incendiaram as barracas, criando um cenário infernal no qual o fogo consumia tudo ao redor. Quando o massacre terminou, mais de 20 pessoas estavam mortas, incluindo 3 mulheres e 11 crianças. Muitos dos mortos foram encontrados em um buraco sob uma das tendas, onde haviam se escondido para escapar das balas e das chamas. Eles morreram sufocados pelo fogo e pela fumaça. Um dos casos mais comoventes foi o de Mary Petrucci, uma das sobreviventes. Ela havia se escondido no mesmo buraco com seus 3 filhos pequenos, mas foi a única a sair com vida. Anos depois, em uma entrevista, ela descreveu a cena com detalhes sombrios. Eu e meus filhos nos refugiamos em um buraco sob uma das tendas, tentando escapar do fogo e das balas. Depois de um tempo, saí do esconderijo e encontrei um cenário devastador. Havia muita fumaça e uma luz ao fundo. Daí então, vaguei entre as cinzas até que um padre me encontrou. Eu não consegui sentir nada. Estava com frio. O massacre não terminou no dia 20. O ataque gerou uma onda de fúria e indignação entre os mineiros e simpatizantes da causa trabalhista. Nos 10 dias seguintes, a violência se espalhou pelas regiões de mineração do Colorado, com grevistas atacando minas e confrontando forças da Guarda Nacional. As estimativas de mortos variam, mas cerca de 66 pessoas, incluindo alguns dos soldados e seguranças contratados, perderam a vida no conflito. O massacre de Ludlow chocou a nação.
A brutalidade das ações de Rockefeller e da Guarda Nacional gerou indignação, e o massacre se tornou um símbolo da luta trabalhista americana. E enquanto o nome Rockefeller ecoa na história como o de um dos homens mais ricos da América, Ludlow é uma sombra que ele nunca conseguiu apagar. Depois de décadas de práticas cruéis e implacáveis, Rockefeller começou a trabalhar em sua imagem pública. Ele doou bilhões de dólares para causas filantrópicas, fundou universidades, hospitais e criou a Fundação Rockefeller. A transformação de magnata tirânico para filântropo parecia completa. Mas será que a generosidade de Rockefeller era suficiente para apagar seu passado ruim? Ou seria apenas uma estratégia para controlar a imagem que as pessoas tinham dele? Ele fez sua fortuna derrotando concorrentes, destruindo refinarias e manipulando o governo. No final, ele também decidiu como as pessoas o lembrariam. John D. Rockefeller terminou sua vida como o homem mais rico do mundo, mas seu legado é controverso. Para alguns, ele é o filantropo que ajudou a moldar a educação e a saúde modernas. Para outros, ele é o empresário implacável que destruiu qualquer um que cruzasse seu caminho. Seu império foi construído sobre uma fundação de práticas sombrias e ilegais, e embora ele tenha tentado apagar esse lado de sua história com suas doações, o lado sombrio de Rockefeller nunca será completamente esquecido. No final, fica uma pergunta: será que o verdadeiro poder está em controlar mercados ou em controlar como você será lembrado? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa.